Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, assim, a gente vai conversar um pouquinho sobre tabela periódica, né? Normalmente, muitas pessoas associam diretamente assim a tabela periódica, a química da tabela periódica como algo que deve ser de alguma forma decorado ou de alguma forma as pessoas muitas vezes me perguntam assim: ah, Ronaldo, tu sabe a tabela periódica de cor? Tu decorou a tabela periódica? A gente acaba aprendendo tabela periódica porque acaba utilizando ela o dia inteiro. Vamos partir do princípio que é, a gente está falando de uma ferramenta de consulta, onde ali eu vou ter todos os elementos químicos disponíveis para eu consultar. Só que se é uma ferramenta de consulta, eu preciso saber como consultar ela. Então hoje a gente vai falar um pouquinho assim de como consultar a tabela periódica, né? E antes da gente falar de como consultar a tabela periódica, a gente vai fazer um breve histórico da tabela periódica, né? Como é que as coisas foram acontecendo aí até chegar no momento que nós estamos, tá? Então, é, eu tenho alguns exemplares aí de tabela periódica que eu recebi do professor J.C. Gonçalves, lá de Curitiba, tá? Que depois, quando a gente voltar nas aulas presenciais, eu vou deixar com vocês, tá? Então, muito obrigado aqui para ele também pela parceria, tá? Gente, a tabela periódica, a história da tabela periódica, ela começa lá em 1700 e lá vem o Zorro. Hã? 1718, para ser mais preciso. Né? A gente tem a primeira ideia de um cientista pegar e começar a fazer uma planilha com os elementos químicos, tá? O Geoffroy, que é o cientista que vai descrever a primeira linha, digamos assim, da tabela periódica, isso ainda lá em 1718. Olha, estou falando de bastante tempo atrás, realmente, tá? Depois a gente tem em 1789 Lavoisier. Lavoisier, as contribuições dele para o mundo da química são fantásticas, são sensacionais. Poderia passar o dia inteiro falando aqui do Lavoisier, né? Mas ele também contribuiu com algumas experimentações aí de tabela periódica. Depois a gente tem Dalton, John Dalton, que é o cara que nós já conversamos aqui, né, sobre as teorias atômicas, é o primeiro cientista que começa a fazer postulados, né, dos seus experimentos atômicos e tal. O John Dalton também deu a sua contribuição para a tabela periódica, né? A grande questão é que o pessoal estava conhecendo os elementos químicos. Nós não tínhamos nem 30% dos elementos que temos que são conhecidos hoje da gente naquela oportunidade. Por exemplo, Dalton, eu estou falando lá em 1807, né, 1805, 1807, quer dizer, estou falando de muitos anos atrás, né? Então, depois a gente vai ter Dobermann, vai ter o parafuso de telúrico, que é uma outra condição, né, lá do século XVII, onde o pessoal também, através de um geólogo francês, começou a verificar as propriedades periódicas da matéria. Tá? Então, ao longo dos anos, né, ao longo da história da ciência, as coisas vão acontecendo e a tabela periódica vai sendo formada. Não é que foram descobrindo os elementos e foram encaixando eles assim como está vendo aí na tua tela. Não. Né? Essa disposição que tu está vendo aí na tua tela seria a disposição de Mendeleev, tá? Que, vamos dizer assim, que foi o cara que chegou e apropriou isso para a gente, né, numa forma mais atual. Só que antes de Mendeleev, tu vai ter esses cientistas que eu falei aqui, né, tu vai ter, por exemplo, né, a lei das oitavas de Newlands. Quem toca teclado ou piano vai entender que quanto mais para a esquerda eu for,
né, mais grave vai ser o som. Quanto mais para a direita eu for, mais agudo vai ser o som. E assim os caras dispuseram os elementos que tinham na época também da tabela periódica, tá? Mas aí, gente, falando de Mendeleev, tá? Ele, isso são palavras dele, tá? Não minhas, lá do livro dele, né? Ele diz assim: vi num sonho uma tabela em que todos os elementos se encaixavam como requerido. Ao despertar, escrevia imediatamente numa folha de papel. Então quer dizer que o cara sonhou a tabela periódica? Não, ele estava estudando uma forma de disponibilizar esses elementos, né? De achar uma sequência lógica para colocar esses elementos, e através de um sonho isso começou, digamos assim, a ficar mais claro para ele. E aí ele então dispôs esses elementos, né, da forma que nós conhecemos hoje, em grupos e famílias. É claro que a gente também está falando aí de 1869, a gente não está falando de 10 ou 20 anos atrás, a gente está falando de muito tempo atrás. Então não tínhamos, né, nem a metade dos elementos que nós temos hoje. Mas aí como é que funciona hoje a tabela? Bom, hoje a tabela periódica, né, o que nós temos, tá? E cada vez que o meu mouse vai passando aqui, vai aparecendo aqui para ti, ó, o nome do elemento, tá? E vai aparecendo aqui para ti a simbologia do elemento. O número aqui de cima eu chamo de número atômico, que é a mesma coisa que o número de elétrons e o número de prótons. Aqui embaixo eu chamo a massa atômica. Te lembra que massa atômica nada mais é do que a soma do número de prótons, né, com o número de nêutrons. Então eu posso entender que a massa atômica é a soma do número atômico com o número de nêutrons. Então sempre que eu tiver os dois numerais aqui, né, e nessa tabela eles estão dispostos assim, o número atômico em cima e o número de massa embaixo, sempre que eu tiver esses dois numerais aqui, o maior vai ser o número de massa e o menor aqui vai ser o número atômico, tá? Então vocês olhem aqui, nessa tabela, aqui onde eu estou com o mouse agora, aqui na família do hidrogênio, por exemplo, tá? Eu vou chamar de família 1A. A família do berílio eu vou chamar de 2A. Também posso chamar essa família aqui, né, de família dos metais alcalinos. Posso chamar essa família aqui dos metais alcalinos terrosos. Aqui, onde começa no escândio e vem até o zinco, eu vou chamar de metais de transição, tá? Então, eu vou usar a terminação B, vai ser 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, 11B, 12B. Por que eu vou usar a terminação B? Eu uso a terminação B porque esses metais de transição aqui, eles têm a configuração eletrônica deles é diferente. A configuração eletrônica desses metais de transição, elas obedecem uma sequência diferente. Então, por isso que aqui eu uso a terminação B. O que é essa diferença? É que a quantidade de elétrons que tem na última camada, eu preciso somar com a quantidade de elétrons que tem na subcamada anterior para poder ter a configuração do átomo. Então, por isso que é um pouquinho diferente. Então, na família 1A, por exemplo, todo mundo que está na família 1A, com exceção ao hidrogênio, o hidrogênio é o diferentão da turma, né? O hidrogênio é um caso à parte, inclusive ele está em verde por causa disso, depois a gente vai falar dele. Mas aqui, ó, do lítio até o frâncio não deve estar aparecendo aí para ti, deve estar indo até o césio, né? Porque eu estou na frente aqui, deixa eu tirar aqui, ó, olha o frâncio aqui, tá? Então, do lítio até o frâncio, a gente tem um elétron na última camada. Por isso que todos esses elementos estão na família 1A. Aqui do berílio até o rádio, a gente tem 2 elétrons na última camada. Por isso que esses elementos aqui estão na família 2A. Aí, como eu disse, esses de cor roxa aqui, né, são os metais de transição, eles não obedecem a essa configuração eletrônica. Então, eu pulo essa analogia de família e último elétron, elétron da última camada.
Então uso essa analogia para a família 1A, família 2A. Depois eu pulo aqui para 13. A 13, que é a família do boro, tá? Todos esses elementos que estão aqui, eles vão ter 3 elétrons na última camada. A família 14, que é a família do carbono, todos os elementos que estão aqui vão ter 4 elétrons na última camada. A família 15, que é a do nitrogênio, todos os elementos que estão aqui, eles vão ter 5 elétrons na última camada. A família 16, que é a do oxigênio, todos esses elementos que estão aqui vão ter 6 elétrons na sua última camada. A 17, que é a do flúor, vai ter 7 elétrons na última camada. E a família 18, que é a família do hélio, né, dos gases nobres, eles vão ter 8 elétrons na última camada, tá? Com exceção ao hélio, que o hélio ele se estabiliza com 2 elétrons. Então, eu tenho na vertical aqui, tá? Eu tenho as famílias, tá? E na horizontal eu tenho os períodos. Então, nas linhas eu tenho os períodos. Então, a tabela periódica tem 18 famílias ou grupos, né? Na vertical, tá? Que seriam colunas na vertical, e 7 períodos na horizontal, tá? Então, aqui, ó, tá aqui os 7 períodos na horizontal. Gente, eu tenho uma outra divisão na tabela periódica, tá? Que nós vamos falar na próxima aula. Mas o que é importante é que a gente consiga saber, né, diferenciar grupo e família, saber procurar os elementos, saber identificar, inclusive, tu consegue com essa tabela identificar facilmente o número atômico, o número de massa, qual é o estado físico que ele está. Tu consegue identificar se é um metal, se é um ametal. A maior parte dos elementos que nós temos hoje são metais. Aqui, família 1A, metal alcalino. Família 2A, metal alcalino terroso. Toda essa galera aqui de roxo, aqui, ó, do escândio até o zinco, todo mundo aqui, ó, inclusive o mercúrio, também são metais, metal de transição. Tá? Aqui, esses verdes mais fracos aqui também são metais. Esses verdezinhos aqui, ó, galho, índio, talho, chumbo, estanho, bismuto, também são metais. Tá? O mercúrio aqui, apesar de ser um metal, é o único metal que a 25 graus Celsius, né, nós encontramos ele na condição líquida. Então, o mercúrio é um metal líquido. Os outros metais, a temperatura ambiente, são todos sólidos, tá? Agora, esses verdes aqui mais fortes, esse aqui a gente chama de ametais, tá? São substâncias assim extremamente importantes, né? Como tudo na tabela periódica é extremamente importante para a gente, mas esses ametais aqui eu tenho carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre, fósforo. São substâncias que organicamente, né, são a base de tudo, tá? Os primeiros elementos químicos que surgiram no organismo, nos organismos terrestres, né, eram átomos de oxigênio, de hidrogênio, de carbono, né, que foram formando as primeiras células primitivas. Então, vamos dizer assim que é onde tudo começa, né? Isso aí a gente voltando muito mais, né, há 15 bilhões de anos atrás, depois do Big Bang, é onde tudo vai começando, né, onde tudo vai começar. A primeira célula primitiva, a formação da água aí, é com hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, são esses elementos aí que fazem parte de todo esse contexto. Mas isso é um outro assunto. Então são ametais, são elementos que não são metais. Qual é a diferença de um metal para um ametal? O metal tem características próprias, né? Metal é bom condutor, metal conduz bem corrente elétrica, temperatura, tem brilho próprio, tem dureza própria, tudo isso, né? A metal já não, a metal não conduz corrente elétrica, a metal já faz um outro tipo de ligação química, são características bem diferentes. Tá? Mas o importante aqui é que tu saibas olhar para a tabela e identificar que nas colunas eu tenho as famílias, e são 18 famílias, e nos períodos eles estão dispostos nas formas de linhas aqui, tá? E esses períodos que nós temos na tabela hoje são 7 períodos, ok?
Por enquanto é isso, a gente continua no próximo vídeo então a falar de tabela periódica.